No outro dia, depois de todos aqueles acontecimentos, a nossa protagonista acordava e dizia que por algum motivo, hoje parecia que o dia ia ser realmente bom. A empregada, entrando no quarto, dizia que o Duque estava pedindo para tomar café da manhã com ela. A Judite, já na mesa de jantar, dizia que ele normalmente nunca comia com ela. Então, o Duque começava a encarar ela. Ela, percebendo isso, ficava nervosa e dizia que ia ter uma indigestão. Então, do nada, o seu pai botava uma pilha de carne no prato dela e mandava ela comer. A nossa protagonista, vendo tudo isso, se perguntava: por que ele está fazendo isso comigo? O Duque, vendo ela comendo, se lembrava do que a empregada tinha falado, que a separação com o Marquês Essen foi um pouco chocante para a senhorita. Pensando nisso, o Duque dava um suspiro. Judite, vendo isso, dizia que ele provavelmente estava pensando que ela era patética, e ela entendia o motivo. Na história, depois de se tornar duque, ele virou o líder da Guarda Central e da Guarda Real, o herói da nação que trouxe uma brilhante vitória na guerra de 20 anos atrás. E, comparado a ela, que era mal falada por toda a sociedade por ter zero habilidade social, sem amigos, com tudo isso, não dá para nos comparar. Então, do nada, o Duque perguntava qual era seu tipo ideal. Ela, ouvindo isso, ficou em choque e perguntava: por que você está perguntando esse tipo de coisa, de repente? Ele respondia para ela, dizendo que estava um pouco curioso. Ela, ouvindo isso, dizia: curioso, você nunca teve nenhum interesse em mim nos últimos tempos. Mas, então, ela começa a pensar que talvez ele esteja planejando fazer com que ela encontre outro homem, para que, com tudo isso, ele possa encontrar um genro que vá usar de herdeiro. Então, ela, sorrindo, dizia: meu tipo ideal é um homem mais forte que você, papai. Ele, com um olhar frio, perguntava: você está sendo honesta? Ela, nos pensamentos, perguntava: ele não notou que eu estou tentando fazer ele desistir. Na outra vez, dizia: também é bom, mas nenhum homem assim existe nesse mundo, né? Já que você é o orgulho do país. Ele, ouvindo só isso, só observava ela. A Judite, no pensamento, dizia que ela deveria deixar claro que o nível do pai dela já era tão alto, que era difícil uma pessoa assim existir. Então, ela dizia para o seu pai: dinheiro, honra, família, habilidades incríveis, eu não vou me casar com nenhum homem se ele não tiver todos esses requisitos. Ele, ouvindo tudo isso, ficava lá, sem palavras. Mas, depois de um pedaço, ele dizia: entendi, ok. Ela, ouvindo isso, falava: ele caiu nessa. Mas, de novo, ele chama por ela. Ela responde: diz que sim. E nos pensamentos falava: vou responder qualquer pergunta que você me faça. Então, ele pergunta se podem sair juntos. Ela, ouvindo isso, ficava tão assustada que deixava até os talheres caírem no chão. Ela perguntava o porquê disso. Ele responde: é porque eu quero. Ela, pensando sobre isso, dizia que eles nunca saíram juntos durante os seus 18 anos. Saindo da sua mansão, ela ia direto para a cidade. Já na cidade, vemos a nossa protagonista e seu pai, todos elegantes, indo fazer algumas compras. Parando em uma loja, o seu pai não parava de comprar e dizia para o dono da loja: te dá um de cada. Ela, vendo isso, dizia que responder realmente não entende porque ele gosta disso. Ela, olhando para um coelho de diamantes, sentia que essa coisa era muito cara. Quem compraria algo assim por esse preço? Seu pai, percebendo que ela estava segurando, falava que também ia querer isso. Ela se perguntava por que ele continuava comprando tudo o que ela olhava. Eles, saindo da loja, ela dizia que já estava muito cansada e ia descansar em casa. Mas, então, uma mulher vestindo capuz preto passava por ela. Ela ia na direção do seu pai. A nossa protagonista, vendo isso, olha, dizendo que mesmo sendo uma garota, ela tinha uma espada. O seu pai, voltando para ela, dizia para ela esperar aqui, pois tinha um assunto para resolver. A nossa protagonista, vendo os dois conversando, se perguntava se eles se conheciam. Mas ela, olhando para a mulher, lembrava de algo da história, dizendo que, quando a próxima capitã da Guarda Real da Rainha, Lady Julia, desapareceu,
ela teve a impressão de que essa pessoa, de alguma forma, se parecia. Mas, saindo disso, ela percebia que as pessoas estavam fofocando sobre ela. Dizia que aquela pessoa que passou é o Duque de Ploen, então aquela criança deve ser a notável senhorita. Ela, ouvindo isso, falava, vamos para um lugar mais quieto. Então, ela, entrando em uma loja, via um homem lá dizendo, bem-vinda. Ele, vendo ela entrando, perguntava, por que tem um anjo visitando minha loja? Então, ela percebia que entrou no lugar errado. Ela, no pensamento de cientista, estava tentando correr para algum lugar perto. Ela ficava toda envergonhada por essa situação, e o seu cavaleiro atrás ficava dando risada. O dono da loja, eu pensei que ia gostar do seu estilo, e perguntava, então, como posso lhe ajudar? Ela, nos pensamentos, dizia, não é o meu estilo, e eu não quero comprar nada. Ela, tentando conversar com ele, ficava toda nervosa, mas, então, ela não percebia uma pessoa chegando mais perto dela a cada momento. Ela, percebendo isso, olhava para trás e via um homem todo encapuzado jogando dinheiro na mesa e falando, aqui está o pagamento. Ela presta mais atenção nele, diz que aquele tinha olhos vermelhos. Ele, olhando para ela, perguntava o que ela estava olhando e mandava ela cair fora. Ela, ouvindo isso, ficava sem resposta, mesmo assim ela continua encarando ele. Ela dizia que ia admitir, aquele narizinho e aqueles olhos ferozes, eu não posso parar de olhar para ele porque ele é lindo demais. Mas então ela lembrava o que tinha dito, e, se lembrando disso, ela fica com raiva. Então ela, com raiva, dizia, por que eu deveria sair? Você veio comprar o mesmo que eu. O dono da loja fala, Madame, você tem certeza que é isso? Ela responde, sim, eu tenho certeza absoluta. Ele, falando, você quer mesmo um polimento de armadura? Ela, vendo isso, ficava toda envergonhada e, tentando disfarçar, dizia que era vergonhoso a mobília da minha casa ficar sem brilho, mas, em seus pensamentos, ela só gritava de vergonha. O dono da loja ficava animado ouvindo isso e dizia, se você quer limpar enfeites domésticos, apenas um não será o suficiente. Ele saiu todo feliz, eu vou vasculhar o estoque rapidinho. Ela, vendo isso, dizia, espere, mas ele já tinha ido embora. No seu pensamento fala que não era para ser assim. O homem, vendo tudo isso, não ligava, só pegava seu polimento de armadura, deixava o dinheiro e saía. Ela vê o dinheiro que ele deixou, se virava e dizia, com licença, o seu troco, espere, pare um momento. Ela fala, você pagou uma moeda de ouro. Ele, não ligando, só andava. Ela, ainda agarrando ele, falava, você não me ouviu? Ela dizia, você ouviu o preço errado, então eu estou dizendo a você. Então ele para do nada e ela acaba batendo nele. Ela, sussurrando, perguntava se ele era um estrangeiro. Explicava que uma moeda de ouro é uma grande quantia e pode pagar o alimento de uma família pobre por 2 semanas. E isso não é tudo, você pode comprar mais 10 polimentos para armaduras com esse dinheiro. Então o dono da loja aparece e diz que ela teve sorte, pois a nossa loja tem apenas 10 polidores em estoque. Ela falava que não estava planejando comprar os 10. O homem, vendo isso, se retirava, saindo da loja. Ele viu uma mulher, a mesma que foi falar com o Duque. Ela disse que o Duque Floen solicitou que você visitasse sua propriedade. A garota, vendo que ele não estava querendo ir, perguntava o que aconteceu e chamava ele de príncipe herdeiro. Mas ele só estava pensando na nossa protagonista, no que ela tinha falado na loja. Ele, se virando, fala para a mulher, nada aconteceu, e se retira. A nossa protagonista, de volta onde seu pai estava, ela estava meio para baixo. O seu pai aí pergunta, o que é isso que está na mão dela? Ela, meio depressiva, dizia que era polimento para armadura. Mas ela, nos seus pensamentos, dizia, e no fim aquele cara foi embora sem pegar o troco. Ela fala que não é como se o dinheiro fosse apodrecer, algo assim. O pai dela, vendo isso, só suspirava e dizia, vamos embora agora. Ela concordava com ele. Já ficando de noite, a nossa protagonista, andando um pouco devagar, dizia que hoje foi um dia longo, que já estava cansada, e dá para ver que seus pés já tremendo de tanta dor. Chegando na escada,
Ela se perguntava, de todas as coisas, logo uma escada? Mas falava que ia aguentar mais um pouquinho e começava a subir. Disse que se quisesse sugar riqueza do seu pai, ela não deveria irritá-lo. Mas então ela tropeça na escada e começa a cair. Mais rapidamente, o seu pai a agarra, e vou te perguntar o que ela está fazendo. Ela, se sentindo cansada, dizia que sentia muito por isso. Mais rapidamente, ela ficava envergonhada e falava que a Delícia fica louca, pois mesmo que ela estivesse cansada, não devia ter feito isso. Nada está dando certo hoje. Mas seu pai nem aí para isso, só pega e leva ela no colo. Ele só responde: vamos voltar para a carruagem. Então ela responde para o seu pai que estava tudo bem. Ele responde, diz ele, não fale. As pessoas ao redor vendo essa cena ficam achando essa cena muito fofa. Mas então ela percebe que seu pai estava estranho e se perguntava o que tinha de errado com ele hoje. Então ela dizia para o seu pai, ponha no chão, dizia que podia continuar com as compras. O seu pai falava que vão direto para casa. Mas ela, tentando ainda responder ele, mas o Duque a interrompe, chamando ela e mandando ela ficar quieta. Ela, vendo isso, dizia que era difícil entender o seu pai. Mas do nada ela começava a suar sem parar, ela se perguntando o que tem de errado com ela. Mas então o seu pai começava a falar, dizendo que cedo ou tarde ele encontraria um bom homem para ela. A Judite não conseguiu ouvir isso, ela só acenara a cabeça e falava que sim para ele. O seu pai, percebendo que tinha algo errado com ela, perguntava o que estava acontecendo. Ela disse que não era nada, então por favor não se incomode comigo. Mas então, quando ela acaba de falar, ela acaba desmaiando nos braços do seu. Ele, vendo essa situação, a chamava todo preocupado dizendo, me diga que não está acontecendo isso de novo, de jeito nenhum, Judite. Mas então, galerinha, o vídeo tá ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e, se gostou, deixa seu like e se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos como esse.